Aviva, ó Senhor, a tua obra. Esta é a lição número 13 da classe de adultos. Texto áureo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. O que é avivar? O que é avivamento? De uma forma bem direta, bem clara, avivar é tacar fogo, é acender a chama. E o que é esse fogo? O que é essa chama? Esse fogo, claro, é o fogo do Espírito Santo. É a chama do amor dentro de nós. É notório que algumas vezes, algumas pessoas confundem avivar com o batismo com o Espírito Santo. Existe alguma diferença. Eu vou te falar alguma coisa aqui bem clara, direta, que é o seguinte: avivamento é arrependimento. Se uma pessoa não se arrepende, ela nunca terá um avivamento genuíno. Ela pode até em algum momento da vida ser batizada com o Espírito Santo, ela se arrependeu dos seus pecados, tem fé em Jesus e por alguma razão o Senhor batizou com o Espírito Santo. Pois bem, depois daquele tempo, essa pessoa pode se esfriar no cotidiano. É claro, uma vez que ela é batizada com o Espírito Santo, Deus não vai tirar esse batismo dessa pessoa. Mas o que acontece? O avivamento dela acabará. Por que acabará? Porque somente ser batizado com o Espírito Santo não é avivamento. É notório que muitas vezes vemos pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, têm vários dons, mas não têm o fruto do Espírito, não tem um cotidiano avivado, não tem a chama do amor ao próximo. Então essa pessoa não é avivada. Por quê? Porque outrora ela até se arrependeu, mas hoje ela não se arrepende mais. Ela peca hoje, peca amanhã e não se arrepende. Então não há mais avivamento na vida dessa pessoa. Portanto, avivamento é deixar o fogo do Espírito Santo aceso dentro de nós e manter a chama do amor ao próximo viva, acesa também dentro de nós. Introdução. O clamor profético, ou melhor, o clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. Bom, vamos por partes. O que é uma igreja visível? Na verdade, só existem duas igrejas, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela igreja que eu e você vemos, todos nós vemos, são as pessoas que fazem parte da igreja, todos os membros da igreja. Esta é a igreja visível. E o que é a igreja invisível? A igreja invisível é a igreja que só Deus vê, ou seja, somente os salvos. Porque nem todos que estão na igreja são salvos, Então, a igreja visível é aquela que todos nós vemos, nós não conseguimos distinguir quem é salvo e quem não é. Mas a igreja invisível, a qual nós fazemos parte, é a igreja daquelas pessoas que são salvas na pessoa de Jesus. Pois bem, nunca houve no mundo uma necessidade tão grande de um avivamento, de um arrependimento, como nos dias atuais. Vemos por inúmeras vezes e a cada dia que passa ficando cada vez pior, principalmente o papel da igreja. A igreja parece que perdeu o fio da meada e não está mais fazendo o que tem que fazer, que é a evangelização, é doutrinar as pessoas no sentido bíblico da palavra. Pois por isso a igreja tem perdido o seu poder. Portanto, há uma necessidade muito grande de nós continuarmos levando o Evangelho para que realmente nós venhamos clamar ao Senhor, Nós como igreja vamos clamar ao Senhor para que haja de fato um avivamento no nosso meio, um avivamento no mundo, no Brasil e no mundo, para que as pessoas assim aceitem a Cristo como Salvador, para que todos nós venhamos morar nas mansões celestiais. O clamor pelo avivamento. A intercessão angustiada do profeta. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor, diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. É bem complexo certas coisas, não?
A gente está orando, está pedindo ao Senhor e continua, parece às vezes até que a violência parece que aumenta, né? Aí, claro, nós vamos questionar, assim como Abacuque questionou ao Senhor, nós também vamos questionar por que nós oramos tanto, por que nós pedimos ao Senhor e o Senhor não responde às nossas orações, porque não há, melhor, porque aumenta a iniquidade entre o povo, né, a violência, a destruição, a contenda, às vezes até dentro da igreja mesmo. Por que acontecem essas coisas? Bom, a Bíblia diz que vereis outra vez a diferença do justo, né, e do ímpio, né, daquele que serve a Deus e daquele que não o serve. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Malaquias, capítulo 3, versículo 18, vai nos falar acerca desse negócio. E nós devemos, é claro, estar ligado neste negócio. Malaquias? Não é essa a referência não. É assim. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3,18. Há uma grande diferença. Entretanto, há diferenças que nós não vemos aqui na Terra. Há situações que nós veremos somente na eternidade. Há algumas situações pelas quais nós não entendemos, o Senhor não responde às nossas orações. Não é, na verdade, que Deus não está respondendo. Não é que seja isso ou que seja aquilo, ou que nós estejamos errados. Não é nada disso. É o propósito. É o Senhor que tem um propósito que nós não sabemos. Então nós devemos continuar clamando ao Senhor para que realmente haja uma transformação no povo, uma transformação que o povo deixe de praticar a violência, a iniquidade, a destruição e se volte para o Senhor. Mas nós devemos, mesmo angustiado de coração, nós devemos continuar intercedendo pelo povo. A aparente indiferença de Deus. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que Ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra, conforme está escrito. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. O Senhor, Ele não está indiferente às nossas orações, como falei anteriormente. Ele não está indiferente, mas é o propósito. Quando você ora ao Senhor, intercede a Deus por alguém e essa pessoa não se converte, continua a vida de violência, de iniquidade, o problema não está em você. Você precisa continuar fazendo o seu papel, que é interceder por essa pessoa. Entretanto, naquele grande dia, se caso essa pessoa não se arrepender, ele padecerá a eternidade sem Cristo. Vejamos que os ímpios serão lançados no inferno. A Bíblia diz em Obadias, versículo 15, que o dia do Senhor está perto para todas as nações, e assim como tu fizeste, a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Ou seja, quando uma pessoa faz uma maldade, como diz Gálatas 6,7, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar também lhe irá ceifar. Portanto, quando acontece essas questões das pessoas desprezarem a palavra do Senhor, fazerem pouco caso, até mesmo blasfemarem contra Deus, na verdade, naquele grande dia, padecerão a eternidade sem Cristo. Então, Deus não está, na verdade, indiferente. Essa indiferença de Deus é somente aparente. Na verdade, Deus não está indiferente com essas situações. A resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Há uma lição muito terrível, muito difícil, que é quando Deus usa o ímpio para corrigir o salvo. É a questão aqui, Deus usou babilônios e caldeus, pessoas que profanavam o nome do Senhor, pessoas que tinham outros deuses, mas foi justamente esse negócio que Deus usou, foi justamente esse povo que Deus usou. Hoje não é diferente. Muitas vezes, e não são poucas, pessoas salvas acabam sendo repreendidas por pessoas ímpias. Deus usa o ímpio para repreender cada um de nós. Por quê? Porque nós estamos em alguma, claro, estou aqui generalizando, sei que não é o seu caso, mas nós estamos muitas vezes tão afastados do Senhor, de uma forma que às vezes praticamos até coisas piores do que os ímpios,
Então o Senhor o que faz? Nos dá uma lição. Ele pega justamente esse ímpio, que nós deveríamos, né, ser referência para ele, deveríamos fazer a diferença na vida deles, sermos diferentes deles. É justamente esse povo que Deus vai usar contra nós, para mostrar o ponto até que, onde está o nosso pecado. Que nós estamos num pecado, numa vida de pecado tão terrível, que Deus está usando um ímpio para nos corrigir. Ou seja, o ímpio está numa situação de pecado menor do que a nossa. Nós estamos piores do que eles. Então nós precisamos ter muita vigilância nesse ponto, para que nós não venhamos passar por essa situação. Já pensou? Nós, salvos na pessoa de Cristo, sermos corrigidos por um ímpio, por uma pessoa que profana o nome de Deus? Será que estamos nesse ponto de estarmos piores do que o ímpio? Nós devemos vigiar muito acerca deste negócio. Sinopse. O clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus, que não se mostra indiferente para responder. O avivamento pela palavra. Ouvir a palavra de Deus. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. É muito interessante que quando nós queremos ter uma profissão, nós começamos a pensar no que eu vou ser quando crescer, né? Aí algumas pessoas pensam que vão ser um médico, né, advogados, etc. e tal. Agora vamos pegar aqui a ideia do médico. Bom, o médico, para se tornar médico, ele precisa estudar exatamente isso, medicina. Ele vai cair de cara lá nos livros de medicina. Por que ele está estudando medicina? Porque ele quer ser médico. Então ele precisa estudar medicina. E o que isso tem a ver com o nosso tópico? Para nós continuarmos sendo salvos, nós precisamos ler a palavra. A palavra do Senhor é como os livros de medicina para um médico. Nós devemos consultar a palavra, nós devemos aplicar a palavra, viver a palavra, né? Ouvir a palavra de Deus. Nós devemos nos dedicar somente à palavra. Por quê? Porque é pela palavra que Deus fala conosco. Muitas pessoas hoje vivem uma vida que vai numa igreja aqui, outra ali, não para visitar e louvar o nome do Senhor, mas para ir atrás de profetas, de profetadas, né, que as pessoas chamam, né? Não, eu vou ali porque Deus vai falar comigo lá na igreja do irmão tal, da irmã fulana de tal, e não é nada disso. Porque muitas vezes quando as pessoas vão atrás das igrejas em busca disso, acabam ouvindo o que não quer, né? Ou na verdade acaba ouvindo o que quer, né? Na verdade é essa, e é um querer da pessoa e não de Deus, e acabam tendo uma vida cristã completamente perdida. Por quê? Porque foi atrás de profetas falaram coisas que não eram da parte do Senhor, o negócio não se cumpriu, e em alguns casos específicos a pessoa até perde a salvação. Então, como é que eu vou ouvir Deus falar comigo? Através da sua palavra. É pela palavra. Basta nós conhecermos a palavra do Senhor, aplicar no nosso coração, guardá-la no nosso coração para não pecar contra Deus. Cessou o problema. Assim nós seremos avivados pela palavra. Temer a Deus. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria e do crente. É possível que alguma vez você passou em alguma situação pelas Forças Armadas, né? Eu digo por algum soldado da Marinha, Exército, Aeronáutico, ou mesmo policial militar, civil, federal, Forças Armadas em geral. Você não vai temer a ele, mas você vai ter temor. O que é esse temor que você tem pelo policial? É respeito, você respeita o policial. Assim também somos nós diante do Senhor. Claro que a autoridade do Senhor não se compara, é muito superior, não se compara. É só para a gente ter uma ideia da dinâmica. Quando nós falamos tememos a Deus, não é que nós temos medo de Deus, mas nós temos o quê? Respeito pela autoridade de Deus. Nós respeitamos o poder de Deus, nós respeitamos a pessoa divina de Deus, nós respeitamos o Criador. Nós sabemos que tudo foi feito, foi Deus quem criou, então nós temos esse temor, esse respeito, dizer que até essa admiração por Deus. Então nós
devemos compreender que o temor, na verdade, né, temer a Deus, não é ter medo de Deus. É claro que em alguns casos temos medo de Deus, é verdade, em alguns casos específicos. Claro que nós temos medo, porque sabemos do seu poder e sabemos que Ele, como Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, Ele pode e muitas vezes entra em juízo com o povo. Veja, por exemplo, Ananias e Safira foram mortos porque mentiram ao Espírito Santo, dentre tantas outras pessoas que morreram porque afrontaram a Deus, não tiveram medo de Deus. Então nós também temos esse medo, nós temos temor e medo. Temor é respeito, medo é de ter pavor mesmo, de ter medo mesmo, né? Porque sabemos que Deus pode fazer o que Ele bem entender, e isso implica também fazer com que nós venhamos morrer, né? O nosso fôlego de vida é do Senhor, então o Senhor pode tirar-nos o nosso fôlego de vida. Então nós temos medo de Deus, mas principalmente nós temos temor, porque nós temos respeito pela pessoa bendita do Senhor. O clamor pelo avivamento. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Ele pediu o avivamento para a sua obra. Pediu para que Deus notificasse a sua obra. Pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Olha que interessante. Ele pediu avivamento para a sua obra. Olha que o profeta Abacuque não pediu um avivamento para o povo, ou para isso ou para aquilo, mas para a obra do Senhor. Quando Deus, né, até porque a obra é do Senhor, então é Ele quem aviva. E uma vez Ele avivando a obra, Ele está avivando a cada um de nós. Então Ele foi muito coerente, Ele foi muito relevante, Ele foi muito assertivo quando pediu para que o Senhor avivasse a sua obra. Aviva ao Senhor a sua obra. Por quê? Porque o Senhor avivando a sua obra, o que ia acontecer? As pessoas iriam se arrepender dos seus maus caminhos, as pessoas estariam mais unidas, as pessoas estariam com a chama do amor dentro de si para com o próximo. Nem isso já resolve a maioria dos problemas nossos, né? Pediu para que Deus notificasse a sua obra, ser notório, ser conhecido, né? Quantas vezes, até mesmo no celular, né, chega a notificação, nós somos notificados de alguma coisa, de uma informação, alguma coisa, uma notícia ou algo dessa natureza. Notificar, ou seja, avisar, ou seja, esteja aqui conosco, nos notifique sobre a sua obra. Então o Senhor aqui faz esse negócio, né? Pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Olha que pedido importante. Quando estamos em alguma situação, principalmente que situação de pecado, para ser mais exato, mais direto, o que nós temos que fazer é isso aí, pedir ao Senhor para Ele se lembrar da misericórdia. Por quê? Porque nós estamos irando ao Senhor, deixando Deus irado. Então o que nós fazemos? Pedimos para Deus lembrar da misericórdia. Porque quando o Senhor se lembra da misericórdia na sua ira, então Ele vai nos poupar. E é isso também. E por que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas dizem que eu sou cristão, eu não peco, eu não faço isso. Muitas vezes fazemos. Veja, por exemplo, a igreja de Corinto, faziam coisas execráveis. Havia pessoas até que tinham relações sexuais com a sua madrasta. Então veja que é uma situação que nem o ímpio da época fazia esse tipo de coisa. Então nós devemos ser exemplo. Então nós precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos assim, com o nosso pecado, enfurecer ao Senhor, trazer a ira de Deus contra nós. Então nós devemos sempre pedir a misericórdia do Senhor em nossas vidas, mas que nós não venhamos assim, por conta disso, pecarmos contra o Senhor. Sinopse: o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Avivamento, questão de vida ou de morte. O clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Bom, o que é misericórdia? Falamos tanto da misericórdia, mas o que é misericórdia? Misericórdia, te dá uma dinâmica aqui bem prática. Imagina que uma pessoa é um péssimo filho. Então, por esse filho ser péssimo, ser desobediente, ele merece um castigo.
Aí o que o pai faz? O pai não aplica esse castigo no filho. O que é isso? Isso é misericórdia, é não aplicar o castigo que se merece. Não aplicar o castigo que se merece, isso é misericórdia. Então veja que o clamor pela misericórdia é algo quando nós vamos orar, Senhor, não aplique o seu castigo sobre mim. Eu sei que eu mereço o castigo, fiz algo que não devia, eu mereço ser castigado, mas não aplique este castigo em mim. Nós sabemos, quando nós apelamos para a misericórdia do Senhor, nós automaticamente estamos reconhecendo que nós de fato estamos em pecado, mas nós não queremos cair sobre a ira do Senhor. Nós queremos a graça, a misericórdia, claro. Por que nós vamos querer a ira do Senhor? De forma nenhuma. Então, isto é o ponto principal da misericórdia. Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Sim, Deus é um Deus amoroso, apesar dele ser também um Deus justo. Então, essa justiça às vezes implica juízo. Para Deus aplicar, vai ser justo com alguém que está fazendo coisas erradas, então que virá sobre essa pessoa juízo. Obadias 15, né? O dia do Senhor virá para todas as nações, assim como tu fizeste, a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Isso, o que é isso? Isso é justiça. Uma vez que a pessoa praticou a iniquidade, então essa maldade cairá sobre ele. Então, isso é um ponto, né? Deus é justo. Agora também Deus é um Deus amoroso, é perdoador, como diz Isaías 55. Então, quando alguém peca diante do Senhor e ora ao Senhor, o Senhor ouvirá. O Senhor ouvirá. Olha que interessante, abri aqui a Bíblia, caiu justamente aqui em Obadias, versículo 15. É interessante que nós venhamos ter isso em mente. Eu vou ver aqui Isaías, olha Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Então Deus é grande no perdão, no amor, no perdão, na misericórdia, na graça. Então o Senhor, como Ele é um Deus de amor, e alguém está pecando e a pessoa ora ao Senhor com o coração arrependido, o Senhor ouvirá. Muitas pessoas acham que Deus só ouve a oração do pastor, ou daquela irmã do círculo de oração, ou daquele homem de Deus. Deus, Ele ouve a oração de todos, desde que o seu coração esteja contrito, esteja arrependido. Veja Davi. Davi cometeu um assassinato, né, por encomenda, né, vamos assim dizer, né? Fez coisas terríveis, mas quando orou o Senhor fez o quê? Ele alcançou a misericórdia do Senhor. Então, por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus é um Deus amoroso. Então, está em pecado, quando alguém está em pecado, faz o quê? Ora ao Senhor com o coração arrependido, porque certamente o Senhor perdoará os seus pecados. Assim como diz lá 2 Crônicas 7, versículo 14. Clamemos a Deus. Ainda mais há igrejas que dizem-se cristãs, ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações, a pretexto de serem igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Isso aqui é perigoso. As pessoas dizem muito hoje, né, que Deus é amor, e de fato Deus é amor, e por conta disso todos podemos fazer o que quiser, porque todo tipo de amor vale. Não, todo tipo de amor não vale. É interessante que nós deixamos bem claro essa questão de ideologia de gênero. Isto é coisa do maligno, isso não tem parte com o Senhor. A questão do casamento gay, né, da homossexualidade, nós devemos respeitar as pessoas que praticam a homossexualidade. Entretanto, daí a aceitar, aí não, nós não aceitamos, nós respeitamos, é um direito da pessoa, mas nós não aceitamos. E ainda mais dentro da igreja do Senhor, da casa do Senhor. Quantas pessoas hoje, nas igrejas hoje, para dizerem que Deus é amor, Deus é inclusivo, está trazendo essas pessoas homossexuais para dentro da igreja e permanecendo homossexuais. Nós devemos trazer os homossexuais para dentro da igreja, né, levar a palavra com amor, com carinho. Entretanto, deixar claro que eles precisam ser transformados pelo Evangelho e deixar a
prática da homossexualidade de lado, porque de fato a homossexualidade ela é um pecado para a morte. Quando eu digo que a homossexualidade é um pecado para a morte, eu quero dizer que a homossexualidade é um pecado que leva para o inferno. Então as pessoas, as igrejas hoje, muitas igrejas hoje acabam tendo essa dinâmica, né? Não, vamos aceitar o casamento gay porque Deus é amor, né? A ideologia de gênero, em alguns casos específicos até mesmo a questão do aborto, né? Apoia o aborto. Deus é contra todo esse tipo de prática. Deus é completamente contra o aborto em todas as esferas, em todas as situações, até mesmo em questões de estupro. E por que Deus é contra? Porque a criança não tem nenhuma culpa ao nascer, né? Por ter sido gerada numa questão de estupro, por exemplo. Né? A Bíblia diz lá no livro de Êxodo que nós não podemos matar um inocente. E o que o filho, né? A criança é, né? Vítima de estupro? Ela é inocente, ela não tem nenhuma culpa ali. Então Deus é contra esse negócio do casamento gay, aborto, né? Todo esse tipo de situações, a homossexualidade. Deus é contra esse negócio, são coisas que levam a pessoa para o inferno. Então nós devemos falar com amor. Nós respeitamos, principalmente aqui a questão da homossexualidade, nós respeitamos, mas nós não podemos pactuar com este pecado. Sinopse: o avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. Conclusão: assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais, justamente para não ter esse negócio de aceitar o aborto, a homossexualidade, o casamento gay, todo esse tipo de prática, né, ideologia de gênero. A gente precisa de fato ser avivado para repreender isso no nome de Jesus. A gente, que eu digo, eu sei que não é o seu caso, mas só para generalizar, para não ficar puxando para um lado ou para o outro, né? Vamos generalizar aqui. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé. E muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Nós precisamos continuar orando ao Senhor, clamando ao Senhor para que Ele venha avivar a sua obra. Justamente por isso, porque Ele é o dono da obra. Nós não conseguimos avivar a obra do Senhor, porque é o Senhor, o fogo do Espírito Santo vem da parte do Senhor. Então nós clamamos ao Senhor para que haja um avivamento na sua obra, na sua igreja, no seu povo, né, na terra, no mundo. E é interessante, mais uma vez, deixar claro que o avivamento é quando alguém deixa a chama do Espírito Santo dentro de si, no seu coração, juntamente com a palavra, guarda a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor, e também a chama do amor ao próximo. Nós não devemos ter um e não ter o outro, devemos ter a ambos, para que assim nós venhamos ser avivados. Mais uma vez, sem arrependimento não há avivamento. Revisando o conteúdo, número 1, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Número 2, a resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidade de Judá. Número 3, ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. Número 4, a expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Número 5, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Eu aguardo você no próximo trimestre. No próximo trimestre nós estaremos estudando sobre a família. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo o vídeo que vai apresentar a lição bíblica do segundo trimestre de 2023. Assim você já vai se adiantando aí sobre os assuntos do que acontecerá no próximo trimestre. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!